Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos para mais uma aulinha, nós vamos lá para a aula 14 da frente C. A gente vai falar sobre nemateumintes ou nematódeos parasitas. Então vamos falar hoje de doenças, de verminoses. Vamos começar pelas caridíase. Então, lembrando aqui, né, gente, do aspecto da lombriga aí, tá? O macho tem a cauda curvadinha, é menor, mais curto e mais fino do que a fêmea, né? A fêmea tem as extremidades retas, ele tem a cauda curvadinha para proteger as espículas penianas que ele usa no momento da reprodução, tá? Então, são dioicos, ó, vermes lisos e cilíndricos, né, afilados. As lombrigas aí podem atingir um tamanho até de 40 centímetros, a fêmea, o macho em torno de uns 25, então são grandinhos, né? Dioicos com fecundação interna, apresentam então esse dimorfismo sexual que a gente está falando para você, dá para saber bem qual é o macho, qual é a fêmea. A coloração desses vermes aí é esse amarelado clarinho, tá? Lembrando que eles ficam adultos apenas dentro dos hospedeiros, né? Dentro do ser humano, dentro do porco, né? O porco também tem Ascaris lumbricoides, nome científico da popular lombriga, tá? Pessoal, ciclo, vamos lá para o ciclo evolutivo, como se adquire a doença, o que acontece? Então, aqui é um parasita monóxeno, é um parasita que tem apenas um hospedeiro, que somos nós, o hospedeiro definitivo. Então, o ser humano se contamina ao ingerir os ovos presentes nas verduras e frutas mal lavadas, ou até tomando a própria água sem tratamento. Ao ingerir, então, os ovos da lombriga, vai lá para o seu intestino, eclode uma larvinha, ela passa da mucosa intestinal para a corrente sanguínea e ela vai dar uma passeadinha pelo corpo, tá? Ela vai dar uma passeadinha que a gente já vai ver na próxima imagem aí. E depois ela retorna para o intestino, onde ela vai ficar adulta de fato, tá? Quais são os sintomas, né, que as pessoas têm com a Ascaris lumbricoides, o nome da doença ascaridíase? Geralmente dor de barriga, né, gente? Desconforto abdominal, falta ou excesso de apetite, depende, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê essa passeadinha que ela dá pelo organismo. É condicional, isso, o verme vai fazer isso, tá? É dele. Então, ao ser ingerido, chega lá no intestino, libera a larva, ela vai passar para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea ela vai atingir esses órgãos, ela vai passar pelo fígado, ela vai chegar lá no coração, do coração ela chega até os pulmões, ela perfura os alvéolos pulmonares e vem para a traqueia, tá? Na traqueia aí ela vai provocar uma irritação, uma coceira, a pessoa tosse bastante, ela perfura a traqueia e chega até a faringe, onde elas são engolidas definitivamente lá para o tubo digestório, tá? Quando elas chegam mais ou menos aqui, olha gente, já são, né, grandinhos aí, tá? O que acontece? Chegando de fato lá no intestino, elas terminam de amadurecer e se tornam adultos. Isso leva em torno mais ou menos de uns 2 meses e meio. Então vai ter os machos e as fêmeas, vão se reproduzir. Uma lombriga, durante a sua época de reprodução, ela vai botar aí uns 200 mil ovos por dia, pessoal. São muitos ovos e eles são microscópicos, né? E dentro desses ovos tem a larva, né, o filhotinho deles. Quando a pessoa fizer as fezes, né, e essas fezes elas ganham a natureza através do esgoto que desemboca diretamente nos rios, tá? Esses ovos, então, eles vão contaminar os rios. O rio também é utilizado para fazer irrigação, como você viu no slide anterior ali, né? Através da irrigação das verduras é que elas se contaminam. Então, tomando água diretamente ou ingerindo os alimentos contendo os ovos da lombriga. É assim que você adquire essa doença, tá? Então, aí a lombriga então faz esse ciclo aqui cardiopulmonar, que a gente chama, antes de se estabelecer no intestino e ficar adulta definitivamente. O que tem que fazer para não pegar? Bom, gente, se você sabe como se pega, que é comendo as verduras mal lavadas e tomando água, né, contaminada com os ovos, a gente deve tomar água tratada, filtrada, fervida. Em relação aos alimentos, lavar muito bem, fazer aquela higienização das saladas, das frutas lá, né, com água sanitária, tá? Então é uma forma de prevenção aí. Uma vez que se tem a doença,
o ideal é que se tome vermífugo, remédio para vermes, né, para destruir aquela cutícula protetora que eles têm, desintegrando o verme, ele vai sair liquefeito lá pelo ânus, né. Como as lombrigas não têm ventosa, não tem nada, elas migram ocupando todos os espaços, podendo sair pela boca e até pelo nariz, né. As pessoas que mais têm contato com essas doenças são geralmente as crianças que ficam muito em contato com a terra, põe a mão na terra, leva a mão à boca, acaba engolindo os ovos da lombriga. Tá legal? Então, eu quanto antes fizer um tratamento através dos vermífugos, melhor, tá? Que a criança evita de ter anemia, dor abdominal, diarreia, fezes moles, tá? Então, essa daí é a tal da ascaridia, gente, tá? Ascaridíase, né? Nome científico Ascaris lumbricoides, nome popular lombriga. A gente vai ver mais uma doença que tem aí na sua apostila, que é a doença que é comumente chamada de doença do Jeca-Tatu. É o amarelão, ou também chamada de mal da terra, ou pilação. Mal da terra porque se pega andando geralmente descalço, né? Pode também ser chamada de necatoriose por causa do verme Necator americanus, ou ainda de ancilostomose por causa do verme Ancylostoma duodenale. Ambos vermes, tá, causam a mesma doença. Então, como se adquire o amarelão, pessoal, popularmente chamado de amarelão? Andando descalço, em solos úmidos, quentes, bem propício para as larvas estarem nesse tipo de solo, tá? Então, as larvas vão entrar pela pele descalça do pé, aqui, atinge a corrente sanguínea, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no que vai acontecer. Então, entrando pela pele do pé, ganha o sistema circulatório, e ela também vai dar aquela passeadinha, né, gente? Que nem o ciclo cardiopulmonar que a gente viu no caso da ascaridíase. Vai dar uma passeadinha lá pelo fígado, pelo coração, pulmão, daí vai para a traqueia, finalmente vai para a faringe e volta para o sistema digestório. Lá no sistema digestório, os vermes ficam adultos, machos e fêmeas também, tanto de Ancylostoma duodenale como de Necator americanus. Esses vermes têm na boca placas cortantes ou dentes cortantes, então eles raspam a mucosa intestinal e começa a sair sangue, então eles se alimentam de sangue ali nas feridas, né? Isso causa anemia no ser humano. Ele vai perdendo sangue, junto com as fezes, né, aparece sangue também. Então, lentamente ele vai perdendo sangue, vai perdendo hemácias, vai ficando mais amarelado, por isso o nome da doença, pela perda de sangue, tá? Alguns exercícios dizem lá que o sangue tem pouca tinta, né? Justamente por isso, porque vai perdendo hemácias, então a pessoa vai ficando com essa coloração amarelada, tá? O tratamento também é por vermífugos, né? Toma remédio para vermes e a melhor prevenção é não andar descalço, né, pessoal? E claro, né, se tivesse o saneamento básico, tudo seria muito diferente, né? Tratamento do esgoto antes de ser despejado no rio, tá? E tratamento dos doentes, obviamente, também. Os sintomas também, né? Geralmente as verminoses, elas causam diarreia, que nesse caso as fezes com sangue, anemia, né, dor de barriga, são alguns dos sintomas mais comuns aí, tá? Também aqui o Ancylostoma e o Necator também são parasitas monóxinos, apenas com um hospedeiro que somos nós, o hospedeiro definitivo, tá? Então evitar de andar descalço aí, né? Aqui mostra isso para vocês, ó, esgoto despejado, né, sem tratamento nenhum, contaminando o rio, essa água aí usada para fazer irrigação, acaba contaminando a natureza de uma forma geral, né? Muitas vezes as pessoas defecam, tá longe, lá na roça, pessoas simples, né, carpinando descalço, lá de repente faz as necessidades por lá mesmo, então acaba a chuva espalha e acaba contaminando o solo. Pessoal, ocorre também de pegar ancilostomose ou amarelão ou necatoriose ingerindo os ovos. Mas geralmente quando esses ovos ganham a natureza e encontram um lugar úmido e propício, geralmente quente, os ovos eclodem e liberam as larvas se mantêm ativas nesse tipo de solo, tá? Então usualmente a maneira de pegar é pela pele do pé, mas também pode ser por ovos ingeridos, tá? Então a regrinha lá de higienizar bem os alimentos e tratar a água antes de beber. Esse exercício aqui na apostila de vocês diz o seguinte, ó, em regiões de saneamento básico precário, observamos aumento nos índices de parasitoses tais como. Que alternativa vocês diriam aqui, pessoal? Letra A, doença de Chagas? Não, né? Porque ela é transmitida pela picada e pelas fezes lá do barbeiro, né?
Então, não tem a ver com esgoto propriamente dito. Esquistossomose, sim, né? Malária, idem, né? Também é por picada do mosquito, tá? Então, não é pela falta de saneamento básico. Amarelão e esquistossomose? Com certeza, tá? Ó, aqui repete Chagas que não, e aqui no caso a leishmaniose também não, porque é transmitida por picada de mosquito, tá? Os mosquitos gostam de colocar os ovos em águas limpas, paradas, né? Então, não, ok? Então, vai ficar aqui a letra C, né? Muito bem, pessoal, na apostila de vocês, fala lá resumidamente num quadro de mais algumas doenças, como por exemplo a elefantíase, fala também lá sobre a enterobiose ou oxiurose e dracunculose, né? Então vamos falar rapidamente aqui sobre a elefantíase. Elefantíase aqui é uma doença agora que tem aí heteróxina, né? Ou seja, de genética. Tem dois hospedeiros, o definitivo que somos nós e o intermediário que é o mosquito Culex, do gênero Culex. O mosquito tem as microlarvas na sua saliva, ao picar a pessoa para se alimentar de sangue, coloca na pessoa essas microlarvas da circulação atingem o sistema linfático, é lá que eles gostam de ficar. No sistema linfático se tornam vermes adultos, machos e fêmeas, com alguns milímetros aí de comprimento. Esses vermes eles causam inflamação nos vasos linfáticos, acabam entupindo esses vasos linfáticos aí e a pessoa tem esses inchaços aí. Isso leva muito tempo para acontecer, né, pessoal? Porque a inflamação, a lesão nesses vasos e o vazamento da linfa pelos tecidos é algo muito lento, então vai levar alguns anos para a pessoa apresentar esses inchaços aí. Mas fica enorme, né? Principalmente nas pernas, braços, na mama e na bolsa escrotal. Então, olha o tamanho da perna, né? Totalmente inchada. Por isso, a perna fica tão inchada, tão aumentada de tamanho, que parecem patas de elefante. Por isso que a doença chama-se também elefantíase. Ou filariose por causa da larva que se chama filária, né? O nome científico do verme é Wuchereria bancroft. Tá? Então, o que tem que fazer para evitar esse tipo de doença? A questão é com relação aos insetos, né? Você tem que se proteger em relação aos insetos. Então, repelente, inseticida, telas em portas e janelas, né? Essa doença já está bem erradicada no Brasil, mas tem alguns casos isolados, tá? Tem com bastante frequência ainda na África, né? Bom, em relação às doenças, eu coloquei aqui o bicho geográfico só para você dar uma olhadinha, porque bicho geográfico também são nematódeos, né, parasitas, não exatamente do ser humano, mas de cachorro, de gato. O ser humano se contamina acidentalmente. Então, só para vocês aí né, terem como um lembrete do bicho geográfico, porque é cobrado em alguns exercícios. Os cães e os gatos têm os vermes adultos, é o Ancylostoma brasiliensis, tá? É uma espécie aí de nematódio, fica no intestino desses animais, o verme adulto, ele bota lá os ovos, quando o cachorro e o gato fazem suas necessidades, as fezes, geralmente no solo, né? Cachorro de rua, gato de rua aí, acaba contaminando o solo com os ovos desses vermes, tá? Então, imagine isso em solos quentes, né, úmidos, como até areia de praia, areia de parquinho. Os ovos eclodem, soltam as larvas que são microscópicas e vão entrar tanto pela pele desses animais que estejam em contato com o solo, ou também pode ser via oral, tá? Então, aí se completaria o ciclo evolutivo. O homem se contamina quando ele fica em contato com esse solo quente e úmido. Pode ser na areia da praia deitado, se expondo ao sol, em contato direto com a areia. O bicho geográfico acaba, então, penetrando aí pela pele do ser humano acidentalmente. Como não é um verme nosso, ele não vai passar da pele, ele não chega ao nosso intestino. Então, a fêmea fica cavando galerias, andando pela pele, formando aqueles caminhos tortos, né, sinuosos, lembrando o contorno de mapa. Por isso se chama bicho geográfico, né, na pele. Então, tem que passar pomada, tomar medicamento para matar o verme, tá? Bom, gente, em relação a outros nematódios aí, parasitas, quando a gente fala para você aqui no ciclo da ascaridíase, na sua apostila cita aí a enterobiose ou oxiurose. Pessoal, enterobiose porque o verme se chama Enterobius vermicularis. Popularmente ele é conhecido como oxiurus, então por isso a doença pode ser chamada de oxiurose também. É exatamente a mesma maneira de pegar, tá? Da ascaridíase. Você só vai mudar o nome do verme, tá?
ao invés de lombriga, oxiurus. Pega-se também ingerindo os ovos, tá? Nas verduras, nas frutas, nas hortaliças de modo geral e na água contaminada. Agora seriam os ovos do Enterobis vermicularis. A diferença é que ele não faz esse passeio pelo corpo, ele não tem o ciclo cardiopulmonar. Uma vez ingeridos os ovos através da alimentação e da água, vai diretamente para o intestino, lá os ovos eclodem, soltam as larvas, ficam lá, se transformam em vermes adultos, oxiurus, machos e fêmeas, se reproduzem. Aí só tem uma particularidade nessa doença que você está vendo na tabelinha lá. As fêmeas gostam de botar os ovos bem na região perianal, bem pertinho ali do ânus, tá? Isso causa uma coceira insuportável, que é o tal do prurido anal que está escrito aí. Então isso leva, imagine crianças principalmente, a colocar o dedo lá, coça mesmo, e daí leva a mão à boca, engolindo mais ovos. Então essa é a tal da retroinfestação ou autoinfestação. A criança tira da região anal e põe na boca, né? Acaba engolindo. Então quanto antes fizer o tratamento, melhor. Os ovos ficam ali bem na região ali na saidinha ali do ânus, então é fácil de contaminar a roupa de cama, a roupa da criança, né? É bom ferver a roupa. Ao chacoalhar as roupas, aí os ovos podem ficar em suspensão no ar, você pode até inalar. Então é muito fácil da família toda se contaminar, tá? Os sintomas basicamente os mesmos, né? Diarreia, dor de barriga, né? Então quanto antes fizer o tratamento, melhor. Sempre através de vermífugos, tá? Na apostila também cita rapidinho a dracunculose. O verme se chama Dracunculus medinensis. É uma doença que tem na África, que no Brasil não tem. Essa doença tinha muitos casos dessa doença, era muito comum. Hoje já está bem erradicada, então tem poucos casos. Mas é uma doença em que as pessoas pegam nadando, entrando na água e engolindo a água ou tomando mesmo água contaminada com aqueles microcrustáceos, que é o tal do copépodo. É bem comum, então as pessoas ingerem, o copépodo é digerido, mas as larvas que tem dentro dele ficam no intestino da pessoa, passa pela mucosa, vai para a corrente sanguínea e aí vem para o tecido subcutâneo aqui, na pele, tá? E os vermes ficam adultos. A fêmea, ela tem mais ou menos, galera, uns 2 milímetros de espessura, mas imagine, quase 1 metro de comprimento. Essa fêmea tem de 60, 80 centímetros a 1 metro de comprimento. Então, ela vai fazer bolhas na pele, feridas, para poder se libertar, para poder sair e descarregar suas larvas na água de novo. Isso causa muita dor, queimação no local, aí as pessoas entram na água para dar uma aliviada, é onde ela consegue sair para colocar os ovos. Então, nesse momento que tem a bolha, que causa muita ferida, muita dor, dá para ver já ali o verme tentando sair. Então, o que acontece? Um método ainda mais simples de extração do verme, claro que pode ser cirurgicamente, né? Mas geralmente lá eles fazem através do enrolamento, pega uma hastezinha, né? Um pauzinho, um palito, e vai enrolando o verme lentamente até que você consiga tirar todo ele. Se ele arrebentar, causa uma inflamação muito grave, tá? Então, ele tem que ser removido inteirinho. Então, para tua curiosidade aí, vai lá na internet, coloca lá, né? O verme de Guiné, como ele é muito comum, muito conhecido por esse nome, ou põe lá dracúnculos, que já vai aparecer lá, dracunculose, tá bem? Bom, minha gente, então, aqui nós encerramos essa aulinha de hoje com essas parasitoses aí, com essas verminoses aí, os nematódeos parasitas, tá? Lembra lá dos plateumintes parasitas? A gente tinha falado lá de teníase, cisticercose e esquistossomose. Agora aqui as verminoses mais comuns aí, sem dúvida nenhuma, dos nematódeos é a ascaridíase, o amarelão que a gente viu, a enterobiose ou oxiurose, elefantíase, bicho geográfico, tá legal? Então é isso aí, minha gente. Deixem as dúvidas, não esqueçam de falar comigo lá na sala virtual, dá um oizinho de vez em quando, né? Vocês andam muito sumidos, tá certo? E até a nossa próxima aula.